Fala pessoal, aqui é o Jabulas e hoje estamos conferindo o Volkswagen T-Cross na sua versão topo de linha Highline. Pois é, o jipinho que colocou a marca finalmente no segmento de SUVs compactos e finalmente tivemos a oportunidade de testar esse carro, pois ele chegou no mercado já tem mais de 6 meses e só agora a gente abocanhou o bichinho. E vamos falar tudo sobre ele. Quais é o seu lance, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, né? A estratégia da marca e outras cositas. Mas antes de a gente começar esse papo, vou pedir ao amigo, né, por favor, que deixe sua curtida desde já, faça sua inscrição, ative as notificações, pois isso facilita o nosso trabalho, valoriza o nosso trabalho, a gente fica empolgadão, dá vontade de fazer vídeo todo dia, beleza? Então vamos rodar aquela vinhetinha e deixa o bicho cantar. Valeu! Volkswagen T-Cross chegou no mercado este ano ali para resolver um gargalo que a Volks tinha no segmento de utilitários. Pois é, ela e a Fiat eram as únicas que ainda não tinham nenhum representante nesse segmento. É o segmento mais cobiçado do mercado de automóveis e as duas estavam comendo toca aí, marcando bobeira. A Volks bem que tentou ali se enfronhar no segmento de SUVs, isso há cerca de 7 anos, quando ela começou o desenvolvimento do Taygun, que era um jipinho construído sobre a plataforma do Up. A estreia mundial dele foi no Salão do Automóvel de São Paulo em 2012, teve o Neymar, uma festa danada, mas o bichinho croou, não saiu do papel. E o plano seguinte era depois, o que viria? Viria o T-Roc, mas muito caro, muito sofisticado, e veio ali o protótipo, o projeto do T-Cross, que chegou neste carro que temos hoje, depois desse tempo todo, né, num momento em que, naquela época, lá em 2012, né, o mercado você tinha 2 representantes. Você tinha o Ford EcoSport, que já estava chegando em sua segunda geração, estava desde 2003 no mercado, navegando em águas calmas. Logo em seguida veio o Renault Duster, que começou a botar lenha na fogueira, e lá depois de 2015, 2016 começaram a chegar Renegade, começaram a chegar Creta, HR-V, Kicks, e aí o negócio ficou concorrido e todo mundo começou a entrar e a Volks comendo toca. Então o T-Cross chega nesse momento ali para poder ali abocanhar esse naco. Mas a questão é que o T-Cross tem 2 poréns. Preço, ele é um carro caro, ele tem preço inicial alto e na sua versão mais simples, e chega a ser muito caro na sua versão topo de linha, estourando a casa dos 120 mil quando você coloca todos os opcionais. Ele se torna um carro muito caro, só não é mais caro que o Honda HR-V Touring, que tem um preço absurdo, mas a justificativa da Honda é que ele é uma versão que concorre num segmento superior dos médios, onde o Compass é o líder. Bom, estratégias à parte, decisões à parte, cada um conta a sua história, né? Então, o lance é que o T-Cross tem esse porém. Outro problema do T-Cross é o seu acabamento, tá? E ele é recheado de plástico, duro. Tem poucos apliques ali em material ou tecido, que no caso é só no encosto do cotovelo na porta, no descansa-braço central e nos bancos quando você opta por isso, por este opcional, ou quando é pacote da versão. De resto é plástico duro, apesar de ter um layout legal, você ter um acabamento bacana, ele é bonito, né? Ele é vistoso, mas é plástico duro, não tem aquele soft touch que, por exemplo, voltando ao HR-V, que é praticamente recobre o HR-V todo, ele é um carro todo macio. E esse tipo de percepção é muito sentida pelo consumidor, pois ele fala, não vou pagar 120 mil, 110, 115, 130 mil num carro, que ele vai ter um acabamento de plástico simples. Mas a Volks, na época do lançamento, justificou, pois falou assim, olha, ou a gente colocava no pacote, para fechar o preço, um acabamento de alto padrão, ou a gente ofertava um pacote de tecnologias que para nós era mais interessante. E outra, aquela coisa, quem tiver querendo um acabamento melhor, tem a opção do Tiguan Allspace, que na sua versão de entrada não é tão distante da versão topo de linha
deste carro aqui. Se por um lado o acabamento deixa a desejar, a lista de conteúdos do The-Cross é algo incrível, é algo que dá banho em todos os seus concorrentes. Esse carro ele oferece, né, além daquele trivial, direção elétrica, multimídia, com Apple CarPlay, Android Auto, câmera de ré, ar-condicionado digital, vidros elétricos, retrovisores elétricos e com rebatimento, diga-se de passagem. Ele também conta com itens exclusivos ali na sua categoria, por exemplo, como o Park Assist. Esse carro ele tem um assistente de manobras, ele tem um seletor de modo de condução, ele tem teto solar panorâmico, partida sem chave, ou seja, é um pacote muito farto de conteúdos, itens que deixam esse carro extremamente sofisticado e, consequentemente, elevam seu preço. Ou seja, esse carro, bicho, em termos de equipamento, ele não deixa nada a desejar para o Tiguan. Bom, em termos de motor, consumo, vamos lá. Esse carro, nessa versão Highline, ele é equipado com a unidade TSI 250, é um motor 1.4 turbo de 150 cavalos e 25 kg de torque, né? Que dão a esse carro um comportamento extremamente esportivo e agressivo. Pode ser sincero, sobra motor nesse jipinho, ok? Esse carro tem uma arrancada muito forte, as retomadas deles são imediatas, né? Na estrada é excelente para ultrapassagens, é uma coisa assim muito boa, te garante ali força ali, você vai conseguir cortar aquele caminhão ali numa boa, sem risco ali de perder fôlego e ficar numa situação complicada. Por outro lado, o consumo dele com o etanol na cidade não é um dos melhores. Ele registrou uma média de 7,5 litros, que não é ruim, mas também não está muito diferente das opções com motor aspirado, mas esperasse mais um pouquinho mais, né, pelo fato de ser turbo, você trabalhar com uma faixa de giro mais baixa, você tem um modo econômico que deixa ele bem mais tranquilão, né? Não fica tão agressivo quanto o modo esportivo, mas na gasolina, por outro lado, cara, a gente registrou uma média de 9,5 aí na cidade, que também não é nada surpreendente, absurdo, né? O motor turbo, por sua vez, ele é associado a uma transmissão automática de 6 marchas, que é trivial ali na linha da Volks, né? Vários modelos contam com esse recurso, como o próprio Polo, Virtus, Jetta, né? O finado Golf. Todos eles contam com essa transmissão que é bastante eficiente, resolve muito bem. Ela não é tão sofisticada quanto uma DSG, mas também não deixa nada a desejar. É um pacote espetacular, impecável, né? No frigir dos ovos, um carro gostoso de dirigir. Tem uma posição bem característica de Volks, né? Você fica mais afundadinho no banco, né? Posição mais baixa, não tão elevada quanto dos demais SUVs compactos, mas não penaliza a sua visão. Você tem boa visão externa, você tem boa visão das laterais ali, nas manobras. Então assim, é um carro bastante interessante, bastante gostoso, te veste bem, muito confortável, né? O espaço interno dele é o seguinte, ele leva 4 adultos e uma criança com muita tranquilidade, beleza? 5 adultos viajam sim, mas vai meio apertadinho. Um ressalto do túnel central, você tem o console central aqui que conta também com as entradas USB traseiras, 2 portas, e ele chega um pouquinho mais, ele rouba um pouquinho de espaço, mas para uma família com 2 filhos, ó, teteia, beleza? Então é isso, meus amigos, esse aqui é o Volkswagen T-Cross, pois é, Highline 250 TSI, sobra motor, anda muito, o bichinho é esperto, quer ver, ó, dá uma sacada aí. E é silencioso, né? Você nem ouve a barulheira do motor, mas ele é bem espertinho, ele é bem nervosão, beleza? Então é isso aí, meus amigos, um grande abraço, cola com Jabulas, um beijão e até a próxima, valeu, tchau!